Olá, eu sou Antônio Vicente Martins. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico e muito atual: o negociado sobre o legislado. Antes de começarmos a falar sobre o que é o negociado sobre o legislado, vamos estabelecer alguns conceitos. O que é o legislado? O legislado são condições que a lei estabelece dentro de uma relação de trabalho. É o patamar mínimo a ser observado dentro de uma relação de trabalho. E o que é o negociado? O negociado são as condições que se estabelecem em acordos e convenções coletivas entre uma categoria de trabalhadores e uma categoria econômica, os patrões. Hoje, no Brasil, o negociado não se sobrepõe ao legislado. O negociado, ele amplia as condições mínimas estabelecidas na lei. Portanto, nós hoje no Brasil temos que um acordo, uma convenção coletiva, as normas feitas pelos sindicatos patronais e de trabalhadores, elas podem ampliar o que é garantido pela lei. Elas não podem reduzir o que é garantido pela lei. Esta é hoje a prática no Brasil. E a proposta que estabelece que o negociado pode se sobrepor ao legislado é a proposta polêmica que se discute hoje. Esta é uma proposta boa para os trabalhadores? Esta é uma proposta ruim para a classe trabalhadora? Para falar sobre isso, eu convidei hoje o meu amigo Juberley Baccello. O Juberley, ex-presidente dos sindicatos bancários de Porto Alegre, é hoje diretor de comunicação da FETRAF Rio Grande do Sul. Juberley, é um prazer te receber aqui e eu já começo perguntando para ti. Afinal, o que é para os trabalhadores o negociado sobre o legislado? Na verdade, é uma possibilidade de flexibilizar os nossos direitos. É um sonho antigo da classe patronal. Esse debate não é de hoje. Em 2002 existia já um projeto similar no Congresso Nacional que foi arquivado quando Lula assumiu em 2003. Agora eles acharam de novo um espaço para tentar reintroduzir essa nova, que de novo não tem nada, né? Renovado esse projeto de lei. Eu acho que o interessante é nós analisarmos as negociações coletivas, porque as negociações coletivas, e eu digo sempre isso para a categoria bancária, ela não é fruto do que acontece na mesa de negociação. Não adianta eu gritar com o patrão, não adianta eu fazer cara feia. A negociação ela é resultado da correlação de forças que se estabelece no processo negocial. E esta correlação de forças, ela é resultado, primeiro, da capacidade que o sindicato tem de mobilização e unificação das suas bases e, segundo, da própria conjuntura política e econômica que tu está vivendo no país, enfim, naquilo que possa influenciar naquela negociação. Portanto, há momentos que tu entra numa negociação coletiva com uma correlação de forças favoráveis à classe trabalhadora e que te permite, a partir de uma convenção coletiva, conquistar direitos acima daquele piso que está garantido na legislação brasileira. Portanto, mas há momentos, seja porque tu não conseguiu mobilizar a categoria, ou porque o sindicato está desarticulado, ou até mesmo porque a conjuntura econômica não é favorável, é uma conjuntura de crise econômica, recessão e, por consequência, um processo de desemprego, onde a correlação de forças é favorável ao patrão. Portanto, tu permitir que o negociado tenha mais valor que o legislado significa que, nesses momentos, é possível tu flexibilizar até mesmo aquilo que está garantido na lei. Negociado sobre o legislado é, na verdade, poder negociar direitos que hoje estão, como tu bem falou, garantidos nas leis. Permite, então, o conceito esse de negociado sobre legislado permite que um sindicato
ele assine um acordo coletivo com uma classe patronal, diminuindo direitos que estão estabelecidos pela lei. Exatamente isso. Hoje, na nossa negociação coletiva com os bancos, por exemplo, nós não podemos negociar a jornada do bancário, que na CLT está prevista como uma jornada especial de 6 horas. Um dos nossos episódios da nossa websérie tratou exatamente da jornada de trabalho de bancários. E aí o negociado sobre o legislado permitiria a flexibilização da jornada estabelecida pela lei. Exatamente isso, porque se o negociado se sobrepõe ao legislado, tu pode negociar a jornada, ampliar a jornada, que é um sonho antigo dos bancos, inclusive. Eles não escondem isso nas nossas negociações, de que hoje não tem porquê o bancário, né, trabalhar 6 horas, que teria que ser no mínimo as 8 horas, como é o restante, né, para o restante da classe trabalhadora. E é isso, quer dizer, com esse projeto isso vai ser possível, esse tipo de negociação. Né? Isso que eu falo de uma categoria que até tem um poder de mobilização maior, tem uma tradição de luta. Agora, se tu pensar o conjunto de categorias no país, onde há sindicatos que, seja até por fruto de uma política antissindical da classe patronal, os trabalhadores não participam do sindicato. E isso permite, muitas vezes, um processo até corrompido nessa relação entre o patrão e o sindicato dos trabalhadores. E isso permitiria, até para que o nosso público entenda, isso permitiria que houvesse um acordo que estabelecesse uma jornada de trabalho de 12 horas para uma determinada categoria. O que, evidentemente, é quase dramático e um absurdo e um retrocesso, a gente voltando quase ao início do século XX. Sem dúvida nenhuma, porque o início do século XX foi, na verdade, marcado por um processo de grandes mobilizações, quando o país começava a se industrializar, e justamente por não se ter direito nenhum, quer dizer, não tinha jornada de trabalho, não tinha descanso remunerado, não tinha férias. E por isso que os trabalhadores começaram a lutar e surge então, né, os direitos individuais. Quer dizer, eles, com uma forma mascarada de não assumir que na verdade querem retornar a esse período, eles colocam como algo moderno que vai gerar emprego, mas na verdade não é isso, é um grande retrocesso, porque se tu quiser fazer concessões de direitos acima da lei, isso já está permitido hoje. Então, tu colocar o negociado sobre o legislado na verdade, para poder flexibilizar aquilo que está na lei. Esse é o único objetivo com esse projeto. E tu flexibilizar o que está na lei significa flexibilizar direitos, significa retroceder, sim, do ponto de vista das garantias mínimas que o trabalho tem hoje nessa relação desigual com o capital. É isso aí. Eu quero agradecer a participação do Juberley, que foi bastante elucidativo na explicação da questão fundamental do negociado sobre o legislado. Eu quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal de YouTube. O link está aqui do lado. E nós esperamos vocês para o nosso próximo episódio, que vai falar sobre estabilidade no emprego. Eu tenho direito?